Olá, meu povo, professor Newton Filho, começando mais uma aula de ensino religioso. Essa aula aqui é a nossa segunda aula sobre Islã, segunda aula do segundo bimestre. Não fique desatualizado. Se você perdeu a primeira aula, a aula introdutória, vai lá na nossa playlist e assista. Vamos começar. O Islã surge por volta do século VII e vai ser fundado pelo profeta Maomé. Sua maior influência vai estar em religiões como o cristianismo e o judaísmo, que defendiam a ideia de um Deus único. Tal influência poderá ser percebida ao lermos os seguintes versos do livro sagrado da religião, o Alcorão. Aí começa o verso que diz assim: Ó filho de Israel, lembrai-vos dos benefícios com que vos acumulei. Lembrai-vos que vós preferi aos mundos. Isso aí Deus falando com o povo judeu, mas é um texto que está no Alcorão, no livro sagrado dos islâmicos. E, outro verso, apontou então para a criança, retrucaram, como falaremos com o bebê no berço? Mas a criança falou, eu sou na verdade um servo de Deus. Deu-me o livro e designou-me profeta. Esse é Jesus, o filho de Maria. Então, os islâmicos surge a religião do Islã, ela surge a partir desta influência, tanto do judaísmo como do cristianismo. Tá? Essa ideia de um Deus único, tá? E profetas, como Moisés, serão importantes para o judaísmo, como Jesus, que é tido como um profeta. A gente acabou de ver aí até uma história que não está nos evangelhos, mas os islâmicos contam essa história, Foi Maria teria tido Jesus virgem, Isso o livro sagrado dos islâmicos conta essa história também. E as pessoas contestaram isso, E aí no berço recém-nascido Jesus teria falado, que ele é o enviado de Deus, que aquilo era verdade, que ela era virgem. Um milagre aí desde a sua infância, Vou colocar uma imagem aqui para ilustrar, tá? Tá aí. Esse ambiente do Oriente Médio, onde vai surgir o Islã, tá? O Islã hoje está espalhado pelo mundo, tá? Em diferentes comunidades, mas ele surge ali no Oriente Médio, na cultura árabe. E apesar de estar espalhado pelo mundo, ele vai carregar consigo muito da cultura árabe até hoje. Tá? Muitas pessoas em outros lugares do mundo vão se converter ao islamismo, mas vão trazer um pouco da cultura árabe para a sua própria cultura. Tá? O surgimento do Islã será gradual. Primeiramente, Maomé começa a ter visões e no primeiro momento estas vão lhe perturbar, mas sob a orientação de sua esposa, ele passa a considerá-las como um chamado divino. Então começa a pregar sobre um Deus único, pensamento que vai de encontro com a classe dominante da cidade de Meca e seus interesses financeiros. Tá, então aqui a gente já vai direto ao ponto do surgimento. Maomé, ou Mohammed, o profeta fundador, ele tem essas visões. A primeira visão ele teria tido lá pelos 40 anos, teria visto o anjo Gabriel e ele ficava inconsciente, quando ele tinha essas visões, ele tinha convulsões, até um quadro meio de uma epilepsia. E no meio desses episódios de ataques epiléticos, ele tinha as visões. E no início, como falei, aquilo assombra o profeta, mas a sua esposa vai orientá-lo, aquilo como sendo chamado divino. Tá?
Depois a gente pode falar mais sobre Maomé em si, é porque eu percebi já que quando se fala da religião, o pessoal meio que faz aquele mesmo texto, né? Fala sobre Maomé e tudo mais, esquece de falar mais da religião em si, como ela vai surgindo. Então, fiz uma outra pegada aqui. A mensagem de Maomé será melhor aceita na cidade de Iatrebe, hoje Medina, que significa cidade do profeta, para onde irá se refugiar em 622. Nesse período, sua vida corria risco, pois seu tio Abu Talib e sua esposa Khadija, que eram pessoas proeminentes em Meca, haviam falecido. Maomé tinha um grande adversário chamado Abu Sufyan. Vou ler mais um pouco e a gente vai fazer uma análise desse cenário aí, o que estava acontecendo, né? Em Atrebe, o número de seguidores do Deus único irá crescer, e várias batalhas serão travadas entre Maomé e Abu Sufyan, com o objetivo de estabelecer a crença em um Deus único em Meca. Em 629, Maomé irá sitiar é cercar a cidade, tá? A cidade de Meca, vencendo seu rival e fazendo com que seu povo aceite a crença na existência de um Deus único, tá? de um único Deus. Tá, vamos analisar essa, essa história. Primeiro vamos colocar uma imagem aí da Kaaba, tá aí, que fica na cidade de Meca. Tá, essa torre, você vê várias pessoas circulando a Kaaba, é um ritual do próprio do islamismo, tá? E essa torre ela é considerada sagrada, é um dos pilares do islamismo. Tudo isso a gente vai ver com mais calma depois. Mas antes, eu acho que eu falo isso no texto, mas eu vou já falar agora. Adiantar. Antes ela já era considerada sagrada, né? E a cidade de Meca ela era um ponto comercial muito forte. Você tinha aí no Oriente Médio a Meca e a Trebe, que era outra cidade importante, tinha mais uma outra cidade mais para baixo. Não lembro o nome agora, depois a gente vai ver isso. Mas era uma das cidades mais importantes. Entre essas três cidades, né, a mais importante era a cidade de Meca. E ela recebia muitos peregrinos, tá, com objetivos comerciais, né, que paravam ali para abastecer. Então, como eles viviam numa região desértica, havia muita presença das caravanas. Então, só de você, como você viveu no deserto, só de você comprar produtos em uma cidade e vender os produtos em outra, você já ganhava um bom dinheiro. Por quê? Por causa do trabalho de se atravessar o deserto com aqueles produtos. Entendeu? E o outro motivo que fazia a Meca receber esses peregrinos era a Caaba, que era tida como uma torre e que habitava vários deuses, certo? Então vários deuses habitariam ali na Caaba. Então diferentes culturas iam ali para Meca e cultuavam aqueles deuses na Caaba. Quando você tem um cara que surge, né, o profeta Maomé, um cara que surge com a ideia de que existe um único Deus, de que os outros deuses não são verdadeiros, isso está ameaçando a economia da cidade. Isso vai desagradar as pessoas, os líderes políticos, né, os comerciantes da cidade. Entendeu? Isso vai fazer com que Maomé seja perseguido, né? E vai acontecer isso aí que a gente viu. E ele vai sitiar a cidade. Quando ele sitia a cidade, ele não deixa que ninguém entre na cidade. E a cidade fica sem mantimento durante um bom tempo até que eles aceitam a mensagem do Deus único, tá? do único Deus. Maomé fazia parte de uma tribo, a tribo dos Corauxitas, depois pode voltar a falar mais sobre isso, mas que era uma tribo importante. Mas quando morre sua esposa, que era bem mais velha, e o seu tio, que foi quem cuidou dele, a sua vida vai correr risco, né? E não vai mais estar tão protegido assim na cidade de Meca.
A mensagem de Maomé será amplamente espalhada pelo Oriente por meio de uma tradição oral. Por muito tempo, será comum encontrar em tribos pessoas cuja ocupação era memorizar e reproduzir as mensagens do profeta, conhecidos como Hafiz. Com a morte de Maomé em 632, haverá uma disputa entre quem deveria assumir o controle da religião. Até hoje, a religião do Islã, lá no Oriente Médio, ela está intimamente ligada com a política. Por isso que a gente fala Islã, né? Porque lá o islamismo está mais para o lado da política, entendeu? Lá no Oriente Médio. Então nós nos referimos à religião como Islã, tá? Pode ver nos textos. De vez em quando eu posso falar islamismo porque escapa, mas a gente usa mesmo a expressão Islã. Vamos lá. Um grupo... deixa eu colocar a imagem aqui. Deixa eu colocar a próxima imagem já. Tá aí. Um grupo irá defender que o líder deveria ser eleito e que o mais indicado seria Abu Bakr, que era sogro de Maomé, pai de uma de suas esposas mais novas. Já outro grupo defendia a ideia de que o novo líder deveria ser um parente consanguíneo, pois a bondade e pureza de Maomé possivelmente teria alguma relação com a sua natureza, né, a natureza física dele. Esses formavam o grupo dos Shi'at Ali, ou Partido de Ali, os quais defendiam Ali ibn Abi Talib, genro e primo de Maomé, como merecedor de sucedê-lo. Tá? Então daí surge o... vamos lá. Destas duas linhas de pensamento surgiram as duas principais vertentes do Islã, os sunitas, que seguem os califas eleitos ou sucessores de uma dinastia que foi eleita em algum momento da história, e os xiitas, que seguem líderes que são descendentes de Maomé. Aí na imagem a gente vê essa representação, né, do cabo de guerra. Os sunitas, representado por esse à esquerda, esqueci o nome desse plano, tem um nome desse plano. Que é característico das pessoas, né, dos líderes eleitos e tudo mais, e os xiitas que, né, os líderes normalmente usam esse turbante aí, assim, já usam o turbante, né? Inclusive aqueles que usam turbante preto é para demonstrar que são descendentes de Maomé, né? São da linhagem de Maomé e de acordo com a visão xiita tem o direito a liderar, né, o Islã, tá bom? A gente usa muito aqui a palavra xiita, né, para radical, né? Aquela pessoa que é radical, fulano é xiita. Às vezes a gente nem sabe direito, agora você já sabe. A palavra xiita vocês viram, né? Vem de Chateli, sunita, se eu não me engano. Vem de Sunas, que é um livro que fala sobre a vida de Maomé. Então, como eles também usam esse livro, não é livro sagrado, tá? Sagrado só ao Corão mesmo. Aí acabou sendo referência para chamá-los assim. Em 651 será instituído o Comitê de Othman, o terceiro califa, cujo o objetivo era fazer a pesquisa e o registro escrito da mensagem de Maomé. Para a mensagem ser aceita pelo comitê, precisava ter duas testemunhas oculares que atestassem ter visto o profeta falar aquela mensagem. Textos que não atenderam tal critério foram destruídos e assim surgiu o Alcorão. É por isso que eu falei que o surgimento do islamismo aí foi gradual, né? Você tem esse momento das pregações de Maomé, tá? Você tem um momento posterior, que é quando Maomé se estabelece em Meca, já como uma autoridade política religiosa, tá? E você tem esse outro momento que é muito importante, que é quando se vai formar o Alcorão. Até então, quem guardava a mensagem de Maomé era os Hafis.
os Hafis, né? Hafis. Os Hafis que memorizavam aquelas mensagens. Aí esse califa, ele vai mandar esse grupo de pessoas, né? Pelas tribos islâmicas, pelas as comunidades islâmicas, vão ouvir os Hafis, vão ler os textos que haviam sido escritos, tá? E assim, vão procurar alguém. Quem foi que viu Maomé falando isso? Ah, eu vi ele falando essa mensagem. Ah, mais alguém viu? Tem, mais algum? Eu também vi. Então essa mensagem entra. Ou iam num lugar, ninguém nunca viu, ninguém aqui viu Maomé falando essa mensagem. Então queima esse texto e esse Rafi para de falar essa mensagem. No final nós vamos ter o texto do Alcorão, né, como resultado dessa pesquisa, tá bom? A palavra Islã significa servo. Deixa eu ver se tem mais alguma imagem aqui por enquanto. Não, por enquanto. A palavra Islã significa servo. Mesmo o significado da palavra muçulmano, termo pelo qual seus seguidores são comumente chamados. Assim, os seguidores da religião se identificam como servos de Deus, Alá. A palavra Alá é a palavra Deus em árabe. É assim que ele se refere ao seu Deus. Assim como nós usamos o D maiúsculo, né, é uma forma de se referir a essa ideia de um Deus único, né? Servos de Deus. Vou até dar uma corrigida aqui no texto. Servos de Deus, servos de Alá. Esses textos são todos escritos por mim. Isso que às vezes demora, o pessoal fica me cobrando, eu falo, professor, o material, é porque eu quero fazer uma coisa bacana para vocês e tal. E às vezes ainda tem que revisar. Ih, tá quase acabando meu tempo, deixa eu correr aqui. A principal crença do Islã é a existência de um único Deus. Este Deus seria o mesmo que escolheu a Abraão para ser o pai do povo escolhido. Abraão teria tido 2 filhos, Ismael e Isaque. Isaque teria dado início à nação dos hebreus, hoje chamados judeus. E Ismael aos árabes que foram convertidos ao islamismo após as pregações de Maomé. Assim, a religião defende que o povo islâmico também descende do patriarca Abraão. Vou colocar aqui uma imagem de Abraão com seu filho Isaac, mas ele mandando o filho de Isaac não, o filho de Ismael, mas ele mandando Ismael embora, né? Tem toda uma história. Quem gosta de ler a Bíblia tem essa história aí, né? E teve a Ismael com uma escrava egípcia, tá? E aí Ismael era mais velho. Os islâmicos que vão fazer essa relação teológica, né? Como eu falei, hoje estão espalhados pelo mundo, não são só o povo árabe, né? Vários povos são islâmicos na África, na Ásia, enfim, na Europa tem crescido muito o islamismo na Europa, tá? As pessoas até aderem nomes islâmicos, do próprio da cultura islâmica. O, o, mas aí o islamismo vai fazer essa relação, né, com Abraão, o que tinha sido escolhido por Deus, né? E Ismael também teria recebido uma bênção ali quando ele foi expulso, né? Porque Isaac, que era o filho prometido, estava crescendo, e aí a mãe de Isaac falou, olha, o povo, quando você morrer, eles não vão seguir Isaac, eles vão seguir Ismael. E Abraão, olha, então vocês vão ter que ir embora, porque quem é o filho da promessa é Isaac, tá bom? O islamismo acredita que a Kaaba, a torre sagrada que compõe um dos principais rituais do Islã, foi construída por Abraão. Antes do islamismo, a torre da Kaaba recebia a visita de peregrinos com objetivos religiosos. Acreditava-se que dentro da torre habitavam vários deuses. O islamismo acredita que os profetas do judaísmo e do cristianismo realmente foram escolhidos por Deus, mas que suas mensagens foram negligenciadas e mal interpretadas durante a história. Por isso, Deus teria escolhido a Maomé para resgatar a forma correta de segui-lo.
e também converter os povos que ainda adoravam vários deuses. Além da influência do judaísmo e do cristianismo, o islamismo também contou com a influência dos Hanif, um grupo pré-islâmico o qual acreditava na existência de um deus maior aos outros deuses existentes na Kaaba. Tá? Mais alguma imagem para nós encerrarmos nossa aula? Tem uma imagem que eu coloquei na verdade para fazer um comentário. Vou passar um pouco, só um minutinho, aí da caligrafia árabe. Vocês vão ver, eu evito colocar imagens de Maomé e de Alá. São difíceis de achar, mas existem algumas. Eu evito porque a própria cultura islâmica ela não trabalha muito com imagens. Tá? Então, como ela não explora essa questão das imagens, a caligrafia acabou se tornando a arte principal do islamismo. Né? Então aí você vê um exemplo de caligrafia árabe, a gente vai explorar muito essa parte da caligrafia, e eles fazem verdadeiras obras de arte na caligrafia, na arquitetura, entendeu? Os templos islâmicos são incríveis, tá? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, tá? Essa aula do professor que adora passar um pouco do horário dele, de 20 minutos. Bons estudos e tchau!